E o Corinthians pode já ter recebido uma proposta de quase 130 milhões de reais por uma das principais joias que subiu recentemente das categorias de base para os profissionais. Tem informação que garante que o Corinthians já está aguardando o proposta oficial do Milan pelo paredão Hugo Souza, e o Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, está proibido novamente de frequentar todos os estádios do estado de São Paulo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre punição ao Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians. O Gaviões está proibido de entrar nos estádios do estado de São Paulo com vestimentas, bandeiras, instrumentos e tudo mais, pouco tempo depois de ter acontecido a liberação. No final do mês de outubro, o Gaviões da Fiel havia sido liberado para poder voltar a frequentar os estádios aqui do estado de São Paulo, depois de uma punição que aconteceu na final do Campeonato Paulista do nosso timão contra o arquirrival. Incidentes que aconteceram naquela partida que nós terminamos como campeões acabaram gerando uma punição ao Gaviões. Mas como eu disse, no final do mês de outubro aconteceu a liberação. Mas essa liberação durou poucos, porque nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, a Federação Paulista voltou a proibir a entrada de vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos do Gaviões da Fiel em todos os estádios do estado de São Paulo até 31 de dezembro de 2026. A decisão, assinada pelo vice-presidente Mauro Silva, atende uma recomendação do Ministério Público após os confrontos envolvendo torcedores uniformizados do Corinthians e do São Paulo, registrados no dia 20 de novembro. Segundo o Ministério Público, as imagens mostram um confronto armado e previamente organizado com o uso de artefatos e explosivos, gerando pânico na região. O Gaviões informou que o seu departamento jurídico já está ciente da determinação e que vai se manifestar no momento oportuno. Essa punição já está valendo para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá entre Corinthians e Cruzeiro, domingo, dia 14, na Neoquímica Arena. Então, novamente, Gaviões da Fiel proibido de adentrar os estádios com faixas, instrumentos, bandeiras e tudo mais. A minha opinião quanto a essa nova punição ao Gaviões da Fiel é a seguinte: sinceramente, o espetáculo está comprometido. Mais uma vez, sabemos do diferencial, da festa, na verdade, que acontece quando as organizadas têm as suas liberações. Então, mais uma vez, a festa está prejudicada. O espetáculo, na verdade, acaba sendo prejudicado. Algo assim que eu particularmente não consigo entender é sempre indo para essa questão. Proibições, proibições e sempre proibições. Por exemplo, no nosso estado é proibido duas torcidas rivais. Exemplo, quando tem Corinthians e Palmeiras, por exemplo, na arena, somente nós que que frequentamos a nossa casa e tudo mais. Então, uma decisão tomada baseando nas imagens, como se tudo tivesse sido combinado. Eu, particularmente, pelo que eu vi de todas as matérias, não se encontrou nenhuma prova contundente que realmente foi algo combinado. Então, sinceramente, volto a dizer a vocês, é o espetáculo que, infelizmente, acaba sendo comprometido. Lembrando que, para a liberação do final do mês de outubro, houve uma reunião entre representantes do Ministério Público, policiais e também diretores de organizadas, e foi até assinado um termo de comprometimento para que a liberação acontecesse. Infelizmente, pouco mais de um mês depois, a punição veio novamente.
E agora vamos falar sobre uma informação preocupante para nós, torcedores do Corinthians, envolvendo o paredão Hugo Souza. Tem informação que garante que o Corinthians está aberto a negociar o nosso goleiro, que hoje é um dos principais nomes do atual elenco. Nessa semana, recebemos informações que o Milan está monitorando, acompanhando o nosso paredão Hugo Souza. Informação do jornal Sky Sport da Itália. Absolutamente que o Hugo, mediante a todo o seu destaque, claro que ele passa a ser acompanhado e monitorado pelos principais clubes do futebol mundial, inclusive goleiro que vem sendo convocado frequentemente para os jogos da seleção brasileira. E parece que as coisas estão caminhando. Isso porque, segundo informações da Gazeta Esportiva, o Corinthians está aberto a negociar o Hugo Souza e aguarda uma proposta oficial do Milan. O clube italiano já manifestou interesse diretamente à diretoria e o staff do goleiro também foi informado. O Timão ainda não definiu um valor para a venda e pretende iniciar conversas a partir do momento em que o Milan colocar uma proposta na mesa. Internamente, a expectativa é que a oferta chegue em breve e os italianos já fizeram contatos preliminares. Tudo isso informação da Gazeta Esportiva. Lembrando que para que o Milan realmente faça uma proposta oficial pelo Hugo Souza, eles precisam definir a situação do goleiro Mike Maignan, que é o titular da equipe, que eles já estão tentando renovar com o goleiro há um tempo, não estão tendo sucesso. Mediante a esse entrave, passaram a olhar alternativas e o paredão Hugo Souza, pelo jeito, está se tornando prioridade. Enfim, volto a dizer, é preocupante. O Hugo hoje é um dos nossos principais jogadores e infelizmente o Corinthians, pelas informações da Gazeta, decide abrir negociações pelo Hugo, está aberto a negociar, mas infelizmente hoje o Corinthians nem tem um substituto para o jogador. A minha opinião quanto a essa informação da Gazeta Esportiva é a seguinte: sinceramente, se realmente o Corinthians já está aberto a negociar o Hugo, é um absurdo. Esportivamente falando, é catastrófico. Por quê? Porque hoje o Hugo Souza não tem um substituto pronto. O reserva imediato do Hugo é o Felipe Longo, que ainda não tem nem 10 jogos pelos profissionais. Eu já estou chutando alto, colocando uma participação alta do Felipe Longo. Antes do Felipe Longo era o Donelli. Então, o Corinthians já assim rapidamente se propor a negociar o jogador, a não ser que o Hugo Souza já tenha manifestado totalmente o interesse de sair. No ano passado, passamos momentos complicados com o goleiro, saída do Cássio, depois tudo que aconteceu pela saída do Carlos Miguel. O Hugo Souza chegou à base de desconfianças, momentos de muita pressão, e hoje é um dos principais nomes do elenco. Espera aí, não é assim não, o Corinthians estar aberto. Tudo depende do que vai compensar. For compensatório para o clube principalmente. Na minha visão, não vale a pena o Hugo sair agora. O Hugo está no radar do Ancelotti para a Copa do Mundo. Se for para o Milan e de repente tiver alguma dificuldade de adaptação, acaba a Copa do Mundo para ele. Então, na minha visão, não vale a pena. E o Corinthians não pode facilitar. A multa rescisória do Hugo Souza são 100 milhões de euros. Quase 650 milhões de reais. O Corinthians não pode facilitar em nada. Em nada, qualquer tipo de negociação. Enfim, mas é informação da Gazeta. Vamos aguardar, mas eu me preocupo porque o Corinthians ainda não tem substituto pronto. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre oferta milionária, aliás, proposta milionária que o Corinthians recebeu de quase 130 milhões de reais pelo atacante Guinegão. Não aceitou, mas pelas informações, o Corinthians aguarda a proposta de quase 160 milhões de reais pelo jogador. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Guinegão, jovem atacante de apenas 18 anos, sem dúvida nenhuma, é um dos principais destaques que foi promovido das categorias de base para os profissionais
nessa temporada 2025. Vários jogadores foram promovidos. Dentre os principais aí podemos classificar o Guinegão, como eu acabei de dizer para vocês, o Dieguinho, o André Luiz. Então é um 2025 que até pelo transfer ban o Dorival acabou sendo forçado a lançar jovens jogadores. O Guinegão teve uma sequência de jogos espetacular, quando o Yuri Alberto machucou, marcando vários gols, dando assistências, não somente por gols e assistências, mas sim a maneira, a postura dele dentro de campo, muita personalidade, sendo eficiente na sua função e também ajudando no esquema tático. Claro que ele passou a chamar a atenção de vários clubes da Europa, inclusive o Corinthians fala-se que recebeu uma proposta do Zenit na casa entre 80 e 90 milhões pelo jogador. E parece que uma proposta de quase 130 milhões de reais chegou. Pelas informações da central do Timão, o Corinthians rejeitou uma proposta de 20 milhões de euros, algo próximo de 130 milhões de reais, vinda da Arábia Saudita pelo jovem jogador. A oferta ficou abaixo da valorização interna, já que o Corinthians considera o Guinegão uma das principais joias do elenco e um ativo de enorme potencial no mercado internacional. Mesmo após a negativa, os sauditas seguem firmes na disputa e já indicaram que podem aumentar a proposta. A diretoria deixou bem claro que só senta para negociar a partir de 25 milhões de euros, algo que se aproxima de 160 milhões de reais na cotação atual. Guinegão, que também está no radar de clubes do Catar, Inglaterra e outras ligas da Europa. A expectativa é que novas propostas cheguem pelo jogador na abertura da janela de transferências, que será no mês de janeiro. Então, o Corinthians aguarda propostas de quase 150 milhões de reais, aliás, 160 milhões, para iniciar conversas pelo jovem jogador. A minha opinião quanto ao Corinthians ter recusado essa proposta de quase 130 milhões de reais pelo Guinegão, informações da central do Timão, repito novamente, sinceramente são vários aspectos que fazem o Corinthians rejeitar uma proposta dessa. São valores altos, mas de uma região que, ao meu ponto de vista, o Guinegão hoje com 18 anos tem que ir para lá no mínimo daqui uns 15 anos, sinceramente. Com todo respeito ao futebol da região, que vem crescendo muito, vários craques estão indo para lá, mas lá ainda é questão financeira. O Guinegão, sinceramente, para mim, ele tem potencial de futebol italiano, futebol espanhol, Premier League. Infelizmente, todo aquele progresso do Guinegão acabou sendo interrompido com os retornos do Yuri Alberto, do Memphis. Na minha visão, o Dorival dosou errado manter aquele bom momento do jogador. Para mim, ali o Dorival errou. Ele poderia ter dado minutagens a mais para o Guinegão, mediante a tudo que ele havia feito. Então, ele teve uma queda, para mim, mediante ao planejamento errado feito pelo treinador do Corinthians. O Corinthians, pelas informações, aceita conversar somente a partir de quase 160 milhões. Concordo, é isso mesmo. O Corinthians não pode facilitar negociações. Durante muito tempo, o Corinthians ficou com a fama de vender jovens talentos baratos. E é isso, não pode facilitar em nada. Propostas a partir de praticamente 160 milhões são aguardadas. E eu, particularmente, vou ser sincero com vocês. Nós vemos nossos rivais aí vendendo jogadores por 300, 400 milhões. E o Guinegão, sinceramente, não perde no talento, não. O Corinthians necessita acabar com essa fama de vender barato. Hoje, para mim, 160 milhões pelo Guinegão é muito barato ainda. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa nova punição ao Gaviões da Fiel? E quanto a essa informação que o Corinthians está aguardando proposta do Milan pelo paredão Hugo Souza. E essa informação que já chegou
uma proposta milionária de quase 130 milhões de reais pelo Guinegão e que outras propostas deverão chegar no início da nova temporada. O que vocês acham? Será que o Guinegão fica no Corinthians pelo menos mais a próxima temporada? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!